Bom dia, pessoal. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, vamos cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, eu quero ouvir a igreja agora, vamos lá, todos juntos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Vamos todos juntos agora? A Ele a glória, a Ele a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Bom dia. Privilégio cantarmos essas músicas, né? E eu separei essas duas com um propósito muito bem definido. Eram músicas que eu cantava com os meus avós. E eu acho que na correria do mundo que nós vivemos, nós perdemos a beleza de coisas simples, né? Perdemos a beleza de cantarmos músicas que marcaram gerações. Creio que essa música você cantava há muito tempo atrás. E são músicas que trazem verdades universais. Verdades que são lá no passado, que são hoje verdades e que serão no futuro também verdades. E o nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto. Nós estamos estudando o livro do Orton. Cadê meu amigo que não está aqui hoje, do meu lado? Saiu? O livro está aí? Deixa eu pegar o livro para mostrar para vocês. Sempre ele traz o livro, então eu pego o livro dele para mostrar. Nós estamos estudando o livro Simplesmente Crente, do Michael Orton. Nós já estamos finalizando, né? Acho que só falta mais 2 lições. Hoje nós trabalharemos o capítulo 10. E logo em sequência nós trabalharemos o 11 e finalizamos todo o livro, tá bom? E o tema de hoje é pare de sonhar e ame o próximo. Pare de sonhar e ame o próximo. É interessante que isso cause estranheza para nós, né? Porque nós somos sempre incentivados a sonhar. Tem uma grande frase que diz que os sonhos movem o mundo. O sonho move você. Você é movido pelos seus sonhos. Então, por que será que o autor traz para nós a temática de pare de sonhar? Eu queria pensar um pouquinho nisso com vocês. E eu queria levá-los lá para a sua infância. Hoje nós temos jovens aqui também no templo, então a gente vai fazer um contraponto bacana. Qual era o seu sonho na infância? Será que algum diácono pode ficar com o microfone hoje para nós? O Marcinho vai ficar conosco hoje. Eu queria que vocês compartilhassem comigo os sonhos de vocês, tá? Então, na sua infância, qual que era o seu sonho? Se você não quiser falar, eu vou direcionar. Para nunca? Som. Então, com 14 anos, já pensava na aposentadoria, né? Mas alguém tem sonhos, teve sonhos enquanto criança e queiram compartilhar conosco hoje? Sonhos, sonhos, sonhos.
Acho que a irmã já compartilhou, Marcinho. Por exemplo, eu tinha um sonho de ser biólogo marinho. Aí você pergunta, o que faz um biólogo marinho? Não sei. Mas na minha infância era o que eu queria ser. E aí, Hector? Nossa! Eles correndo atrás do caminhão ali e tal. Era muito emocionante. Quando era criança eu queria muito ser lixeiro. Esses dias, recentemente, eu vi um aniversário sobre o caminhão do lixo. Não sei se já viram isso. E eles convidaram os garis para estarem com ele. Muito bacana isso. Olha lá, Marcinho. O meu sonho e o dele, eu acho que se complementa um pouco se a gente unisse as forças para trabalhar junto, porque quando eu era pequeno, meu sonho era dirigir o caminhão do lixo. E hoje o seu avô, cadeira de motorista de caminhão, né? Entrou para a família certa. Mais alguém? Sonhos. A irmã aqui, Marcinho. O meu sonho pode ser meio bobo para as mulheres, mas o maior sonho que eu tinha quando era criança, crescer, casar, ter uma casa, cuidar do marido e cuidar da minha casa. Guardem essa fala dela, porque vai ser muito importante para a nossa lição de hoje, tá? Então, o sonho dela era ter uma casa, um esposo e filhos. Guarde isso aí, porque vai ser muito importante para nós. Mais alguém? Sonhos? Não? A Eunice, na última aula que nós perguntamos isso, falou que o sonho dela era ser professora, né? Desde criança. E é interessante como nós sonhamos desde a nossa infância. Nós pegamos pessoas para nos referenciarmos e queremos ser como elas. Muitas vezes, e aí nós falamos sobre heróis, e aí o irmão falou que o herói era o seu pai, né? Então, nós referenciamos pessoas e nós queremos imitá-las. Então, desde a infância, nós sonhamos. Mas a partir de que momento vira perigoso sonhar? Que é a questão que nós vamos trabalhar hoje. Eu trouxe uma problemática inicial para nós entendermos, tá? E diz assim a problemática. Vivemos uma época em que somos constantemente incentivados a mudar o mundo e buscar grandes realizações. Desde cedo, nós ouvimos que podemos ser tudo o que quisermos e que o nosso valor está em algo extraordinário. Mas será que essa mentalidade está nos afastando dos propósitos de Deus para a nossa vida? Será que ao tentar alcançar grandes feitos, estamos negligenciando as pequenas, porém significativas, oportunidades de servir ao próximo que estão diante de nós? Ou seja, será que essa mentalidade que todos os jovens têm hoje de mudar o mundo, de alguma forma atrapalha os propósitos de Deus para a nossa vida? É interessante pensarmos sobre isso, né? Conversando com o Hector ontem, nós estávamos falando sobre o capitalismo, e a gente não vai entrar em juízo de valor, mas que a mentalidade desse sistema que nos rege é de que você é aquilo que você produz. Ou seja, a sua identidade ela está plenamente alinhada com a sua produção. Então, se você for um super advogado, você é alguém que venceu na vida. Agora, se você é uma dona de casa, você fracassou. Se você é um grande biólogo marinho, você venceu na vida. Mas se você é um lixeiro, é porque faltaram todas as oportunidades para você e só restou essa. Você percebe como que a nossa mentalidade sempre tende para aquilo que nós produzimos, evidenciarmos aquilo que somos? Mas será que o propósito de Deus para um gari não seria realmente que ele fosse um gari? E será que, sendo um gari, ele também não glorifica o Senhor da mesma forma que um grande médico? Imagine que todos nós quiséssemos ter profissões tidas hoje como as melhores. E o resto da sociedade, como que ficaria? Como ficariam as nossas ruas se todos nós fôssemos médicos? Ou como ficariam os nossos hospitais se todo mundo fosse gari? Nós precisamos uns dos outros. Todos os propósitos debaixo da terra são necessários para nós, para o nosso sustento. Então, essa mentalidade de querer sempre mudar o mundo, sempre fazer a diferença, nos consome a ponto de muitas vezes nós não olharmos para o que de fato Deus quer de nós. E eu queria trazer para vocês uma história. Já contei diversas vezes sobre os jovens moravianos. Alguém já ouviu falar sobre os moravianos? O Vitor, a tia Denise. Então, os moravianos são aqueles que moravam na Morávia, né? E conta essa história que um grande avivamento aconteceu naquela região,
justamente com os jovens. Então, os jovens eles se reuniam para orar, faziam reuniões de orações, e eles se comprometeram que só iriam orar por aquilo que eles pudessem ser respostas de oração. Então, a minha oração vai ser para que o Senhor me use para responder as orações que eu tenho feito a Ele. Em uma determinada ocasião, eles ficaram sabendo de um grande senhor, um grande homem, que tinha muito dinheiro, que havia comprado uma ilha. E nessa ilha ele mantinha escravos. Então, esses jovens, eles foram até esse senhor e falaram, o senhor não deixa nós irmos para falarmos sobre o evangelho para os teus escravos? E ele respondeu, não, vocês podem até ir, mas vocês irão como meus escravos. E aí vocês fazem lá o que vocês podem fazer, é isso. E eles voltaram para a igreja e eles oraram sobre isso. E aí, não sei se foram 2 ou 3 jovens, eles se dispuseram a ir como escravos. Então eles chegaram para esse senhor e falaram, nós vamos. Vocês vamos. Mas eu não vou pagar nada para vocês, ele disse. O pagamento de vocês vai ser a viagem de barco que vocês farão para a ilha. Não, tudo certo. E a história conta que esses jovens, eles foram, e no cais que as famílias estavam vendo, eles olham para trás e falam que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do meu sacrifício. E eles encaminharam em direção a essa ilha, e nunca mais ouvimos falar sobre essas pessoas. Vocês só conhecem ele hoje porque eu estou dizendo para vocês. Mas se eu não dissesse, vocês não o conheceriam. Eles não fizeram grandes coisas. Eles não criaram uma mega igreja. Eles não mudaram o mundo. Mas a história deles pode ter mudado o coração de uma pessoa. É o suficiente? É o suficiente. Portanto, a história do Simplesmente Crente é nós entendermos que onde quer que estejamos, nós estamos ali para evidenciarmos o amor de Cristo. Nós não queremos crentes super crentes. Nós não queremos pessoas fazendo coisas extraordinárias. Nós queremos uma igreja que faça coisas ordinárias, mas faça para a glória do Senhor. Eu não quero que você mude do seu trabalho para você virar um grande missionário na África. Cara, se for isso a sua vocação, amém. Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que onde quer que você esteja, você evidencie a glória do Senhor na vida daquelas pessoas. E aí a gente vai para uma passagem da Bíblia, e aí Lucas 10, sobre o bom samaritano, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa parábola. Pode voltar 2 versículos, que eu acho que é a pergunta que eles fazem. Tá. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pode passar. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouviram, e ouvir o que ouves e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele lança uma pergunta. Então Jesus disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? A grande pergunta foi lançada. Então toda a parábola é para responder a pergunta, quem é o meu próximo? Então vamos analisar a resposta de Jesus. Então Jesus prossegue dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhes causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, ele começa a falar sobre alguns personagens. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Pode parar aqui só para nós entendermos um pouquinho. Então, 2 personagens foram colocados na cena aqui. Um sacerdote e um levita. Ambos tinham uma coisa em comum. Qual era? Ambos serviam aonde? No templo. Então, provavelmente, é que eles estavam indo servir a quem? A Deus.
Só que eles veem uma situação, existia um homem semi-morto, provavelmente todo ensanguentado, e aí eles provavelmente também pensaram que estava morto, então se tocassem iriam se contaminar. Não sabia quem era esse cidadão, então eles passam por de largo, ou seja, dão uma curvinha e prosseguem de direção aonde? Ao templo. Eles estavam indo servir a quem? A Deus, tá? Mas esses dois, na história, têm um juízo de valor negativo. Porque um terceiro personagem é nos apresentado. Observa o terceiro personagem, que é chamado aqui de samaritano. Então, certo samaritano que seguiu o seu caminho, e o samaritano aqui era tido como uma pessoa aquém da sociedade dos judeus. Porque um samaritano era alguém que tinha passado por um processo de sincretismo religioso. Eram pais judeus que casaram com pessoas de outros povos e formaram um povo à parte, os samaritanos. Lembra da mulher que o Senhor encontra no poço? E tem toda aquela confusão, aquele encontro no poço? Pois é, ela era samaritana. Então, ela era uma pessoa que era aquém da sociedade ali pelos judeus. Então, é esse rapaz que é apresentado aqui como aquele que entendeu a mensagem. Então, observa. Então, esse rapaz, ele seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Já começa a diferença. Um passa ao largo, outro passa perto. E vendo, compadeceu dele. E aí a grande história começa. O que ele faz, então, enquanto isso? Então, ele chega, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo, aplicou vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. Não só isso, pode passar, por favor. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, que era o valor de um salário, e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Não precisa responder. Pode voltar lá, deixa aquela pergunta. 36. Para vocês. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual dos 3? Questão de Enem. Letra A, letra B, letra C. Creio que todos nós gabaritaríamos, né? O bom samaritano. O samaritano. Tá? Moral da história. Quem era o próximo? Era aquele que viu o sofrimento de alguém e o auxiliou em suas necessidades. Mas se a gente olhar para os outros 2 personagens, algo muito interessante chama-nos a nossa atenção. Ambos estavam indo servir a Deus, mas ambos aqui foram tratados como errados pelo próprio Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo, qual é? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí o autor traz uma perspectiva muito interessante sobre isso. Ele fala assim: é muito mais fácil glorificarmos a Deus do que ter nele alegria. É muito mais fácil servirmos a Deus do que ter nele a nossa alegria. Trazendo para o nosso próximo, é muito mais fácil eu servir o meu próximo com projetos, com o meu serviço, do que ter alegria e prazer em cuidar e estar com ele. Perfeito. Nós temos um belo projeto que foi anunciado hoje, a entrega de sacolinhas, né? Esse projeto é bacana? Muito! Crianças que antes não receberiam presentes, agora recebem, agora se alegram, agora sabem sobre o Evangelho, porque fazemos uma oração, eu acho, é aqui na igreja que acontece? Então, a gente não entrega só um presente físico, mas entregamos um presente que nós também recebemos, que é a palavra de Cristo. Mas é muito mais fácil nós fazermos esse projeto do que amarmos o nosso vizinho. Você já parou para pensar? É muito mais fácil eu fazer um projeto desse, gastar R$60 em um presente, do que eu amar e servir o meu vizinho todos os dias sem gastar R$1. Por quê? Porque nós somos movidos por projetos e não por aquilo que nós deveríamos sermos movidos, que é o próprio Cristo em nós. Por isso que muitas vezes os sonhos para a nossa igreja é fazermos muitas programações, é evangelizarmos no sinal, é muitas vezes
fazemos uma cantata que chamemos muitas pessoas para escutar sobre o Evangelho. Cara, que bacana isso. Mas a nossa intenção com esse livro é levar vocês a entender que o nosso, de fato, objetivo é fazer com que onde vocês estivessem, de segunda a segunda, vocês preguem a palavra do Senhor. Não só no falar, mas também no agir, no amar e no servir. Eu estava assistindo uma série, This Is Us. Quem já assistiu This Is Us? Tem uns viciados aqui, né? Gente, This Is Us é uma série muito bacaninha. Se vocês quiserem assistir, tem na Prime Video. Estou fazendo propaganda sem ganhar nada. Mas é uma série muito bacana. E aí tem, basicamente, uma família composta por pai, mãe e 3 filhos. Um deles é adotivo. E cada um deles tem seus próprios desafios, seus próprios traumas. É tanto trauma, né? Toda hora tem um trauma. E tem um deles, que é o Kevin, que ele tem uma grande questão de ser bom. Uma determinada cena, ele está brigando com o irmão dele, e ele faz uma coisa que o irmão dele fala, nossa, você é uma pessoa muito ruim. E tal. E ele para, ele começa a pensar. A cena da piscina, que ele briga com os amigos do irmão, e aí ele quer ser melhor do que o irmão, e acontece um bocado de coisa. E ele para, ele começa a pensar, ele fica triste, ele chega perto do pai dele, ele pergunta, pai, eu sou um bom garoto? Aí o pai, claro, filho, que você é. Ele, pai, eu faço muita coisa errada. E aí esse pai começa a lembrá-lo de que ele, de fato, é um garoto bom. Ele começa a trazer à memória coisas que ele havia feito que o fazia ser um garoto bom. Mas você já parou para pensar que todos nós queremos ser boas pessoas? Todos nós. Todos nós temos prazer quando alguém nos dá um elogio. Por mais que você fique com vergonha, mas você gosta de saber que você é bom para alguém. Você gosta de saber que o seu serviço está fazendo bem a alguém. Quando eu acabo de pregar, sempre tem... É o meu fã-clube, né? Tem 2 irmãs. E essas 2 irmãs, toda vez que eu acabo de pregar, elas chegam para mim, nossa, você pregou muito bem. Eu fico, obrigado. Por mais que a gente saiba que eu não faço para elas, eu já falei isso, eu faço para o Senhor, não é para vocês. Mas é bom saber que somos bons para alguém. Mas até que ponto sabermos disso modifica as nossas ações? Veja, quando eu entrego uma sacolinha para uma criança, eu estou sempre usando esse exemplo porque é o exemplo que a nossa igreja está passando. Quando eu entrego a sacolinha para a criança, qual é a minha motivação em fazer isso? É para mais uma vez afirmar que eu sou uma boa pessoa? Ou é porque de fato eu amo aquela criança, me importo com ela, quero vê-la bem? Por que eu venho à igreja? É porque de fato eu amo meu Senhor e quero passar tempo com Ele? Ou é porque eu quero ser um bom cristão? Você percebe que muitas vezes a nossa motivação fere aquilo que nós fazemos? Existem colegas nossos de religiões distintas que fazem boas obras, mas fazem de uma maneira e de uma perspectiva totalmente errada. Existem pessoas que são maravilhosas, que são pessoas que fazem doações, que entregam sopão na rua e que, nossa, são pessoas que doam tudo o que têm. Beleza, coisas boas. Mas quando você vai sondar a motivação no coração, é porque elas estão em constante evolução de vida. E as boas obras delas significam que elas estão evoluindo na vida. E que na próxima vida delas, ela estará um grauzinho a mais, perto da perfeição. Existem outros colegas nossos, também de outras religiões, que entendem que fazendo suas boas obras vão conquistar uma terrinha lá no céu. Outros entendem que as suas boas obras o farão herdar a vida eterna, porque eles são salvos por aquilo que fazem. Nós fomos criados para as boas obras? Sim, a Bíblia fala isso. Que Deus nos predestinou, nos glorificou para que andássemos em nós nas boas obras, a qual de antemão Ele preparou para que nós andássemos. Nós fomos criados para as boas obras. Mas isso é uma atitude de gratidão àquilo que nós já recebemos. Nós somos salvos por Cristo. E agora, em gratidão a Ele, nós amamos o nosso irmão. Em gratidão a Ele, eu também o amo.
É por isso que eu venho à igreja no domingo, saio da minha casa às 5h30 da manhã. Nossa, estou morrendo de sono aqui. Mas por quê? Não é porque eu quero ser bom. É porque eu amo aquele que me salvou. É por isso que eu me esmero para fazer uma pregação, por exemplo. Não é porque eu quero receber o elogio do meu fã-clube, não é isso. É porque eu amo o meu Senhor e eu sei que eu preciso servi-lo bem. Eu sei que eu preciso entregar tudo de mim porque Ele entregou tudo dele na cruz, a morrer pelos meus pecados. Então é muito triste, muitas vezes, observarmos que a igreja usa-se de pessoas para aumentar o seu entendimento sobre si mesmo. Então eu faço caridade, eu faço, mas eu faço isso para falar, nossa, eu sou bom, tá vendo? Deixa eu tirar uma fotinha para compartilhar no meu Instagram. Isso não acontece? E muitas vezes são as nossas próprias motivações também. Nós julgamos sempre, eu falei sobre 3 religiões aqui, né? Mas muitas vezes nós, enquanto presbiterianos, também temos motivações erradas. Temos uma boa teologia, mas o que a gente chama de ortopraxia, que é aquilo que nós praticamos, muitas vezes não está de acordo com a nossa boa teologia. Precisamos sondar um pouquinho isso. Mas voltando a falar sobre sonhos, então nós observamos que nós temos sonhos extraordinários, sonhos de mudar o mundo. Então a pessoa entra na faculdade, nossa, eu vou ser o melhor da minha profissão, e aí eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, e eu vou transformar o mundo. Essa é a visão de muito da nossa juventude de hoje. E a gente perde o sonho da minha irmã. E eu queria falar com vocês um pouco sobre feminilidade, tá? Não tem um lugar de fala, né? Mas na igreja nós podemos falar sobre isso. Nós temos uma dívida muito grande com as nossas mulheres. Porque muitas vezes nós exigimos que elas sejam como a mulher de Provérbios 31. A mulher sábia que edifica a sua casa, aquela que é uma dádiva, um presente na vida de seu esposo. Mas, ao mesmo tempo, nós exigimos dela que ela seja uma grande CEO. Nós exigimos que a mulher faça faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e ela tem que ser alguém na vida também. Então, além de ela ser esposa e mãe, ela precisa ter um bom emprego para ser alguém na vida dela. Estou falando aqui que ela não pode ter emprego de forma alguma. Tá? Nós vivemos em uma sociedade onde as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e graças a Deus por isso. Mas você concorda comigo que é demais eu exigir que ela seja assim? Quem aqui foi apenas mãe? A senhora foi apenas mãe, não foi isso? A senhora se cansou? Mas era cansativo? É, né? Alguém aqui mais não trabalhou e foi apenas mãe? Trabalhou como mãe, se a gente puder falar assim? Alguém? Sua irmã? A irmã também. Era cansativo cuidar do Edson? Ele parece tranquilo, né? Não sei como era na infância. Só tá vendo o Edson se estiver assistindo a gente? Só parece, né? E de fato, é cansativo. Imagine uma mãe que tem como obrigação cuidar de seus filhos, cuidar de sua casa, cuidar de seu esposo e, além disso tudo, trabalhar. Cansativo, né, Paty? Ainda muitos fazendo a função do esposo, que aí são as famílias disfuncionais e tal. E isso causa muito prejuízo. Muito prejuízo. Porque nós vivemos em um tempo onde as mulheres fazem muitas coisas e os homens muitas vezes se acovardam de fazer suas próprias coisas. Fazer as coisas que eles foram criados para fazer. Por exemplo, a educação de filhos, de quem é a responsabilidade? Dos dois. Mas quem é a responsabilidade máxima? Do homem. Do homem. Na realidade, de quem é a responsabilidade máxima? Realmente. Oi? Não, esse mérito a gente nem entra, porque de fato, as mulheres elas foram criadas para serem auxiliadoras e donas. O que isso significa? Que elas têm a mesma substância que nós, que elas têm a mesma importância que nós, funções diferentes. Tá? Então a gente não está falando em nada de grau de importância, pelo contrário.
Sim, a ideia que nós temos biblicamente é uma visão complementarista. É uma visão de que os sexos, né, que são héteros, ou seja, são iguais, mas eles se complementam em suas atividades. Tá? É claro que hoje, da forma que nós vivemos, o dinheiro está caro. Então, é comum que o casal sente para conversar e os dois saiam para trabalhar. E isso não é algo que é proibido pelas Escrituras, pelo contrário. Tá? A gente tem, por exemplo, a irmã Lídia, aparece ali em Atos, e Lídia ela era uma mulher de muitas propriedades, ela era uma mulher rica. Então, ela era alguém que provavelmente trabalhava ali, que fala que ela vendia púrpura e coisas do tipo. Então, a Bíblia em nenhum momento pede para que as moças, para que as mulheres, fiquem trancafiadas em casa. Não é isso que nós estamos trabalhando. O que nós estamos trabalhando é que a cultura quer criar mulheres maravilhas. Mulheres que fazem tudo e tudo muito bem feito, porque se fizer coisa errada, é porque fracassou na vida. Mulheres que ficam falando com alguém que eu professei a fé junto com meu pai. Eu com 16, meu pai com 30 e pouco. Então, nós fizemos classe de catecúmeno juntos. Então, na minha infância, quem sentava comigo para fazer o devocional era a minha mãe. Então, a minha mãe, a gente não fazia culto doméstico, mas aí a minha mãe, todas as noites, ela ia no quarto da minha irmã, ela orava com a minha irmã, pedia para ela gravar versículos e tal. Depois ia no meu quarto, fazia todo o mesmo procedimento todos os dias. E se eu não gravasse, eu não podia dormir. Levanta, bora gravar o versículo. Então, a fé que habitou na minha mãe é que habita em mim. E minha avó também foi uma grande referência para mim. Mas se minha mãe não desempenhasse o papel dela como mãe, será que hoje eu seria um seminarista? Então, é claro, minha mãe trabalha muito. Hoje minha mãe trabalha 3 turnos. E amém pela vida dela. Mas, com tudo isso, ela nunca deixou de entender que a principal missão dela era ser a minha mãe. Era ser a esposa do meu pai. Minha mãe orou anos pela conversão de meu pai. Anos. E aí, eu não sabia das coisas, porque eu era criança. E aí, teve um dia que nós fizemos a SAF propôs uma vigília. E aí, a minha mãe comentou sobre esse processo para ela, chorando. Ela falava assim, vocês não viam, mas eu acordava de madrugada e eu ia em qualquer igreja que fazia campanha de oração. Eu entrei em cada igreja, aquelas igrejas pentecostal pesada, mas eu estava lá orando. Onde tinha oração, eu estava ali. Eu me colocava de joelhos pela vida de vocês e pela vida do meu esposo. E aí, quando meu pai professou a fé, ela fez um quadrinho. E ela falou, até que enfim eu posso dizer essa frase. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que belo isso, né? A vida da minha mãe em casa mudou a vida de 3 pessoas. Quando nós estivermos junto com o Senhor, e o Senhor perguntar, Lidiane, cadê os frutos que eu te dei? Ela vai olhar para o lado, vai olhar para nós 3 e falar, está aqui, Senhor. Os que o Senhor me deu, eu te entrego. É um chamado ordinário. Vocês não conhecem a minha mãe. A minha mãe não está nas páginas do Instagram. A minha mãe não está no jornal. Mas na eternidade, a minha vida foi usada como... a vida dela foi usada como instrumento para que eu pudesse estar ali. Tá ligado? Inclusive, um ponto que o Marco Norton aqui apontou é exatamente isso, né? Que as pessoas que foram fiéis nesse procedimento, pessoas que não são conhecidas, né? Elas morreram, as pessoas nem sabem o túmulo que elas foram enterradas, né? E essas pessoas, não só a graça de Deus, evidentemente, que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui hoje graças a essas pessoas que oraram e intercederam por nós hoje aqui, que morreram no anonimato, né? E a gente nem sabe onde está o túmulo delas hoje. Sim, sim. É porque nós temos a tendência de queremos nos espelhar em pessoas famosas. Então, por exemplo, quando falo de igreja presbiteriana, de quem vocês lembram? Oi? Hernandes. Quem mais vocês lembram? Oi? Simonton. Quem mais? Pronto, Nicodemos. O irmão falou um. O João Calvino. Dona Luiz quer falar? Reverendo Hernandes. Mas e aquele pastor no interior da Bahia é tão importante quanto? Vocês o conhecem? Mas Deus conhece. Deus chamou todos para terem o mesmo
relevância do que o Hernandes? Não. Eu, muito provavelmente, nunca terei. Né? Mas, no reino de Deus, eu sou tão quanto o Hernandes. Você é tão quanto o Hernandes. Você pode ser usado como o Senhor tão quanto ele. A grande questão é que essas pessoas são colocadas por nós em um grande pedestal. E muitas vezes elas nem querem, tá? Porque o Hernandes mesmo bate direto nessa tecla. Elas nem querem serem colocadas. Calvino, por exemplo, não queria ser colocado num pedestal. E muitas vezes nós o colocamos. Calvino era um cristão. Ponto. Você é um cristão. Ponto. É isso que somos. É isso que devemos ser. Emmanuel, quer falar? Não, é que você já passou para outro ponto, mas voltando na questão do lar, da mulher, do trabalho dela dentro de casa, porque o próximo é a família. Então, mesmo que ela trabalhe fora, mesmo que ela tenha 1000 atividades, o próximo dela é a família dela, em primeiro lugar. Então, ela tem que se virar, como a gente costuma dizer, nos 30. Ok? Se vira. E a minha vida foi toda assim. Entendeu? Eu fui pai, eu fui mãe, com 3 crianças, e eu trabalhei a vida inteira. Eu trabalhei 49 anos da minha vida no mundo secular. Então, como foi difícil ser viúva com 3 crianças e cuidar de tudo, com o trabalho feminino nas minhas costas, muito grande, e ainda dizer assim, a minha família é a prioridade. E eu louvo a Deus porque nós somos 20 hoje, e um bebezinho lá na barriga da mamãe para chegar, e eu posso dizer que eu estou feliz com como eu pude fazer o meu trabalho. Mas então o próximo, o meu comum, é a minha família. Entendeu? E a prioridade é essa. Perfeito, perfeito. Muito lindo a tua fala, Nice. E eu queria trazer também a responsabilidade para os homens, tá? Quando nós falamos sobre as mulheres, aí parece que nós batemos muito na tecla da feminilidade. Mas hoje nós vemos em um tempo, e desculpa a expressão, mas de homens bananas. Homens que não fazem aquilo que foram comissionados para fazer. A ti o Senhor entregou a missão de amar a tua esposa como o Senhor amou a igreja. Tem noção do que é isso? O que Deus fez pela igreja? Ele morreu. Que a gente fala sobre Jesus como Deus homem. Morreu pela igreja. Então, quando o Senhor te pede para você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, Ele está te pedindo para morrer pela sua esposa. Você tem hoje uma responsabilidade tremenda. A gente sempre fala sobre a submissão da mulher. E, de fato, a submissão para a mulher é uma dádiva também. Mas ela deve ser submissa a um homem que se pareça com Cristo. Então, você tem que se parecer com Cristo. É claro que o papel não anula o outro, tá? Se você tiver em um contexto de casamento com casamento em julgo desigual, tem toda uma outra questão, tá? A gente está falando sobre um casal cristão. Em um casal cristão, a esposa se submete a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. E aí a gente tem um grande problema hoje, que é o tempo de qualidade. Né? Qual que é a sua forma de amor? Como que é o nome, gente? Não é forma de amor, não. Como que é? Linguagem de amor. Aí um ama com tempo de qualidade, outro ama com entrega de presente. Como que é? Atos de serviço. E vai. E aí você tem uma dessas linguagens, outras você não tem não, viu? Só tem uma. Aí depois a gente conversa sobre isso. Mas, falando sobre tempo de qualidade, o Orton ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, a sua família não precisa de tempo de qualidade. Aí você fica, uai, a sua família precisa de mais tempo. Por quê? Tem vezes que o homem ele se desgasta para trabalhar, ele pensa assim, ó, não, eu vou tirar umas férias, vou ficar 10 dias com a minha filha lá em Porto Seguro, na Bahia. Vai ser um tempo de qualidade, a gente vai sair, a gente vai se divertir. Mas ele passou para que tivesse 10 dias, 6 meses sem vê-los. O que seria mais interessante? Que ele passasse as férias em Itanhaém e nos 6 meses ele pudesse jantar com a sua família. Então, muitas vezes, o tempo de qualidade está virando uma desculpa para nós nos desgastarmos em nossas atividades
para providenciar algo. A sua família precisa de você todos os dias. Queridos, vixe, opa, foi logo baiano, né? A nossa família precisa que nós nos empenhemos em cuidar delas todos os dias, tá bom? Eu acho que a gente vive numa sociedade, principalmente falando jovens, né? Em que o ponto da vida não está nas coisas que realmente importam, né? O que importa é trabalho, o que importa é estudar, o que importa é o prazer próprio, mas nunca o que importa é você amar sua esposa, é você, quando você tem filhos, você cuidar dos seus filhos, você cuidar de ensinar fé para os seus filhos. Isso nunca é o que importa. A gente estava vendo no Hombridade, né? Falando justamente sobre esses papéis que o homem deveria cumprir na casa e não cumpre porque ele pensou que ele tem que trabalhar muito ou porque ele está muito distraído com as outras coisas da vida. Ele sobrecarrega a mulher, ele sobrecarrega os filhos e às vezes ele acha que ele está fazendo muito, mas na verdade ele não está fazendo muito, ele só está trabalhando, sabe? E a vida não é só trabalhar. O trabalho tem uma função, né? Você traz seu sustento para dentro de casa, você senta na mesa com a sua família, você dá risada nessa mesa, você compartilha suas tristezas nessa mesa, vocês se ensinam nessa mesa. Só que a gente vive numa sociedade que ela está esquecendo de tudo isso e ela ensina que tudo isso é perda de tempo, né? A mesa deu espaço para o escritório, né? Isso mesmo. A gente tirou a mesa de casa para construir o nosso escritório em casa. É uma realidade muito difícil e aí a gente tem uma grande estatística hoje de filho de crente fora da igreja. Eu creio que essa igreja também experimenta muito disso, né? Filhos que passaram o CP na igreja, passaram a UPA na igreja, chegou no MP, sai. Não estou aqui atribuindo culpa para vocês, tá? Só para nós fazermos uma grande análise no nosso coração. Antigamente, o breve catecismo da nossa igreja, por exemplo, ele foi criado para criança. Ele foi criado para que os pais ensinassem a fé aos seus filhos. Quantas vezes você pegou o breve catecismo para ensinar para o teu filho? Sim, ele foi criado justamente... Vou confessar um pecado, tá? Antes de vir ao seminário, eu detestava o catecismo. Nossa, pra que isso? Eu já tenho uma Bíblia, não tem porquê. E aí cheguei no seminário e falei, todo me achando, pra que isso? Não tem porquê. E aí a primeira matéria que nós tivemos foi símbolos de fé. É uma matéria só sobre catecismo. Eu falei, Deus está me testando, né? E aí nós trabalhamos um pouco, e eu li uma passagem em um livro que é muito interessante. E aí mudou a minha visão. Ele falou para nós, o autor fala para nós, que o catecismo, os nossos símbolos de fé, é como se fossem pais instruindo os seus filhos pequenos na fé. As irmãs querem participar? Não, né? Desculpa. Deixa eu só voltar aqui que eu me perdi. Tá, lembrei. Que os símbolos de fé, eles eram como se fossem pais querendo manter os seus filhos num caminho de fé. As pessoas que se uniram para fazer os catecismos, eles não estavam pensando neles. Eles estavam pensando em nós. Para que com toda a cultura anticristã no mundo, nós pudéssemos manter a fé que foi preservada por eles. Então, o objetivo do catecismo foi para você. E quando eu olhei dessa forma, eu falei, cara, eles não queriam me prender, eles queriam me ver livres da cultura anticristã. Eles queriam que eu seguisse uma fé viva, que norteou a vida deles. E se você parar para ver a história do catecismo, os caras oravam 6 horas antes de escrever uma pergunta. Que tem as atas, né? E fala assim, fulano de tal fez uma oração breve de 4h30. Eu falei, cara, oração breve. A gente hoje não consegue fazer oração em 2 minutos, né? E aí, só para completar, na nossa confissão de fé tem uma parte que é sobre Deus. Quem é Deus? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. E aí eles pararam e pensaram, como
que nós vamos definir Deus? A gente não consegue. Vamos orar. Aí eles se sentaram e eles pediram para o menor dentre eles, aqueles que eram mais novos, orar ao Senhor. E a oração dele é a resposta da pergunta. Enquanto ele orava, exaltando o Senhor, eles anotavam. Quando ele acabou de orar, eles falaram, está respondida a nossa pergunta. Esse é o nosso Deus. Então, as pessoas que trataram o nosso catecismo eram cristãos, de fato. Eram pessoas que nos amaram e trouxeram para nós a mesma fé que tinha neles. Então, a mesma fé que habitou em Lloyd, que habitou em sua Eunice, também habita em você, Timóteo. Da mesma forma. A mesma fé que habitou nos nossos reformadores lá atrás, também deve habitar em nós e nortear a nossa vida. Portanto, queridos, nós somos chamados para parar de termos sonhos extraordinários e começarmos a viver o ordinário, lembrando sempre que o nosso próximo é aquele que está à nossa frente. Você é chamado para contribuir com as crianças na Índia? É. Nós acabamos, semana passada, retrasada, nós passamos a campanha do cobertor. Mas você também é chamado para amar o teu colega de trabalho, o teu vizinho, o teu filho, a tua esposa, teu esposo. O teu próximo é aquele que está ao seu lado. Fim da questão. O que o Senhor pede para você? Amá-lo sobre todas as coisas. E amar quem está do seu lado, como você ama você mesmo. Esse é o cristianismo. Isso é evangelho. Possamos vivê-lo, de fato e de verdade. Baixe sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos, ó Pai, em Tua casa, aprendendo um pouco mais sobre quem Tu és e despertando em nossos corações o querer continuar aprendendo sobre o Senhor. Permita-nos, Pai, a não queremos apenas realizar coisas grandiosas, mas que no ordinário e no comum das nossas vidas possamos glorificar-Te e demonstrar o nosso amor ao Senhor. Permita-nos, Pai, amar aqueles que estão ao nosso lado, desejar e nos compadecer dele. Que possamos ser cristãos não apenas nominais, mas cristãos que amam o Senhor e que querem louvá-lo, servi-lo, amá-lo, como nós cantamos no começo deste momento. Abençoa-nos, Pai, porque pelo Senhor, para o Senhor, são todas as coisas, inclusive a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Tudo é para o Senhor. Então que façamos bem tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Abençoe a vida dessa igreja e nos faça sermos cristãos comuns. É o nosso desejo. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti, gratos por tudo. Amém, Senhor. Queridos, foi a minha última aula com vocês do ano, tá? Estou indo à Bahia no dia 9. Dia 8 ainda estamos aqui. Eu prego ainda, sirvo-vos ainda, mas dia 9 eu estou indo à Bahia, minha redinha está me chamando, tá? E ano que vem vocês terão professores, tenho certeza que mais capacitados que eu, tá? Eu ficaria um pouco mais na sala Timóteo no ano que vem. Quintos domingos do mês? Nos quintos domingos do mês eu estarei com vocês aqui, mas poucas vezes agora, né? Mas foi um privilégio servi-los durante esse ano. Creio que aprendi muito com vocês. Então, obrigado pela escuta, obrigado por me fazerem mais parecidos com o Senhor, tá? Deus os abençoe e os faça retornar domingo à noite.